Líderes do Centrão minimizaram boatos de racha na direita após a rixa entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro. Quem tem as informações, os detalhes, os bastidores dessa história toda é a Beatriz Manfredini, em São Paulo. Beatriz, bom dia, bem-vinda. Oi, Nonato, bom dia para você também, para a Paula, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o pessoal, os caciques do Centrão, eles não acham que essa briga, esse desentendimento dura muito e vem, então, a tentativa de Tarcísio de reeleição como agora o projeto mais próximo, mais provável de acontecer, enquanto acreditam que Flávio deve realmente continuar com essa pré-candidatura à presidência da República. Essa é uma apuração minha em conjunto com o editor-chefe do site, Matheus Aleone. Nós conversamos, então, com alguns dos caciques do Centrão que minimizaram esse desentendimento entre Flávio e Tarcísio. A gente já tinha conversado, uma apuração também do site da Jovem Pan no dia anterior com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, e ele tinha dito que era tudo fofoca, que não tinha nada a ver esse desentendimento entre os dois. Ele voltou a conversar com a gente, então, para essa reportagem, e ele disse que tem certeza do apoio de Tarcísio a Flávio. Reiterou que Tarcísio é um homem sério. Outros caciques e líderes partidários do Centrão preferiram não se identificar, mas sob condição de reserva, disseram o seguinte, que entendem sim que Tarcísio de Freitas está cada vez mais próximo desse encaminhamento para a tentativa de reeleição ao estado de São Paulo e que a própria nova data de visita que foi marcada para Tarcísio ao ex-presidente Jair Bolsonaro na semana que vem já é um indicativo de que tudo isso não passa apenas de rusgas e que eles vão, então, se resolver com o passar do tempo. Alguns líderes dizem que é muito cedo ainda para ficar prestando atenção nesse tipo de problema, que as negociações com os estados primeiro são prioridade e que lá na frente, sim, então, essas rusgas que aparecem agora serão resolvidas em prol de um projeto de país. Alguns líderes também apontam que é necessário entender que há uma relação de interdependência entre Tarcísio e Flávio, que, portanto, nesse momento não há essa possibilidade de racha na direita. O que eles conseguem ler a partir do cenário é que Tarcísio é bastante leal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, como já é colocado, e que isso também segura, então, essa possibilidade de racha ou de cada um se soltar para um lado, algo que eles veem como muito remoto. Essa apuração, Nonato, já está no site, ali com as falas, mesmo que sob reserva desses caciques do Centrão, que não vê, então, nesse momento, nenhum tipo de problema grave na direita, acham que os ponteiros vão se acertando aí ao longo das próximas semanas. Beatriz Manfredini, direto de São Paulo. Obrigado, Bia, pelas informações e pela apuração. Eu vou reforçar o convite da Bia. Vai lá no nosso site, jovempan.com.br, você acessa a aba Colunistas e entra em Beatriz Manfredini. Tem a apuração dela por lá, junto com o Matheus Aleone e a Sara Américo também. Centrão não vê racha e minimiza ruídos entre Tarcísio e Flávio. Destaque por lá, todo o detalhamento você encontra na nossa página no jovempan.com.br. E esse assunto a gente traz também para a opinião aqui de Henrique Kriegner e Jess Peixoto. Os dois estão com a gente nesta sexta-feira para analisar os principais temas, os temas mais importantes do noticiário. Bom dia para vocês. Vou começar por você, Jess. A Bia falou ali que alguns caciques estão dizendo tem que dar tempo ao tempo para que eles possam ir se acertando. Porque na semana o que se falava é que efetivamente o cancelamento da visita ao Bolsonaro poderia indicar uma espécie de racha, já que na agenda também não tinha nada tão palpitante assim do governador, segundo a apuração do nosso jornalismo. O tempo cura tudo, Jess? Bom dia para você. Bom dia, que prazer estar aqui nessa manhã. O tempo cura tudo, mas eu diria que aqui nós precisamos ir até além do tempo. Quando a gente olha para o ruído, e eu acho que esta brilhante matéria
da Beatriz Manfredini, a exposição dela vai bem nessa direção, na conversa com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, em relação à aliança entre os dois, em relação à aliança de Flávio Bolsonaro com o governador do estado de São Paulo, que é uma aliança que precede essa configuração de Tarcísio enquanto político, que vem dele enquanto gestor, enquanto ministro, enquanto alguém que foi convidado pelo pai de Flávio, Jair Bolsonaro, para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Então, eu acho muito improvável que exista uma rusga que vá se manter e gerar todo este ruído. É muito claro, e sempre foi, até mesmo antes do anúncio do nome do Flávio, que caso não houvesse apoio de Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas não iria concorrer à questão da presidência da República. Isso se mantém. E ontem ele reafirma isso e reafirma que estará apoiando o Flávio Bolsonaro em vários momentos. Então, eu acho que esse é um ruído, mas se existir qualquer tipo de indisposição, ela não afeta a aliança, a configuração e até a proximidade política dos dois. Henrique Kriegner com a gente nessa edição do Jornal da Manhã de hoje. Tudo bem, Kriegner? Olha só, o Centrão ele não vê racha, mas a gente que está aqui de fora, a gente percebe um certo desalinhamento da direita. Esse desalinhamento tende a melhorar à medida que os cenários, os desenhos das alianças vão se moldando nesse ano? Bom dia, Paula, Nonato, Jess, todos que nos acompanham no Jornal da Manhã. Muito feliz de estar aqui também. Olha, eu diria, Paula, que esse posicionamento do Centrão de dizer não há racha é o famoso deixa disso. Olha, não tem racha, tá tudo bem, vamos seguir o jogo, tá tudo certo. No entanto, o que nós vimos foi quase que um linchamento virtual por parte de grandes influenciadores da direita contra a figura de Tarcísio, de Michele e também de outros players muito estratégicos, como o próprio Nicolas e outras pessoas também. Nesse sentido, nós não podemos negar que houve sim uma tentativa intencional de certos influenciadores de colocar uma pecha de traidor sobre Tarcísio. Embora a Jess tenha lembrado muito bem aqui que é justamente o posicionamento do governador Tarcísio sempre foi: sou candidato à reeleição e vou seguir aí a direção do presidente Bolsonaro. E uma vez o presidente Bolsonaro apontando Flávio, então ele também já declarou apoio, havia declarado anteriormente apoio ao Flávio Bolsonaro. Não podemos negar que o cancelamento da agenda é sim uma questão, um fator de instabilidade, porque em meio a essa mobilização mais nas redes sociais, no campo da direita, você tem um cancelamento de uma agenda tão estratégica e tão prioritária, realmente comunica uma certa instabilidade ou levanta um questionamento de dúvida. Então o Centrão joga o famoso deixa disso para tentar construir daqui para frente, porque em Tarcísio, a partir de suas palavras, não existe chance de ser candidato à presidência da República se não for com a aprovação de Jair Bolsonaro, o que ele não tem hoje.